Por que as pessoas só procuram a espiritualidade como último recurso? Por que você fez isso? O que você quer encontrar no mundo espiritual quando retornar? Depois da vinheta. Antes do vídeo, te inscreve no canal e deixa o teu like. Me dá essa força para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de pessoas ao redor do planeta possível. Nos ajude, você vai estar ajudando muita gente. Olá! Hoje o assunto é a espiritualidade e o tempo que nós temos que dedicar. E afinal, qual é o objetivo de tudo isso? Qual é a intenção de tudo isso? Por quê? Para quê? Vamos ao texto. A primeira pergunta que precisamos nos fazer é: nós sabemos mesmo qual a finalidade de estudarmos a espiritualidade? Eu posso dizer que esta é uma pergunta que inicialmente é fácil de responder. Pois a ideia mais difundida neste caso, em todas as casas que praticam a espiritualidade de alguma forma, ou que têm a espiritualidade como base de trabalho, pregam que você precisa se doar para ajudar os outros. Esta é a maneira mais fácil de enganar o bobo. Já que, se eles disserem que quem precisa ser ajudado é você, logo de saída, muito provavelmente você se sentirá ofendido, já que geralmente você não precisa de ajuda. O ego humano é algo fascinante, pois ele tem o poder de enganar a si mesmo, sabendo que em uma das partes dele mesmo está a verdade. Puxar essa verdade para fora requer a capacidade de acabar com a ilusão. E ele se protege disto com toda a força que tem. Então, você vive uma vida ilusória, entendendo que a ajuda é para os outros e em momento algum é para você. Em um planeta de expiação, como a Terra, nossa função primeira é nos ajudarmos. Viemos para cá para que pudéssemos aprender a não destruir a criação. Isso, não destruir aquilo que o Pai Maior criou e que nós não compreendemos. Para nossa sorte, Cristo Sananda teve piedade de nós e disse para Deus, Deus Pai e Mãe, né? Pai ou Mãe, antes de acabar definitivamente com tudo e com todos eles, me permita ir até lá ver se eu posso fazer algo por eles. E para nossa sorte, Deus Pai e Mãe consentiu essa graça a todos nós. É uma pena que a maioria não compreenda isso ainda. Mas não foi somente Cristo que esteve no meio de nós nestes últimos 2000 anos, dando o exemplo necessário para que pudéssemos, quando os enxergássemos, despertar. Outros mensageiros
como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, também nos falaram de igualdade, humildade, desapego. Alguns de nós conseguiram ouvir e pelo menos acordar, sair do sono letárgico que é a ilusão. E em tempo, pleitear a libertação das amarras do véu, criado para nos proteger, de certa forma, da verdade. Este véu é um presente, pois nos blinda para que não recebamos diretamente em nós aquilo que lançamos para o espaço e para os demais que nos cercam e nos acompanham. E aqui falo do nosso egoísmo, orgulho, ganância, soberba, entre outras questões que todos estão carecas de saber. Desde os primórdios, o homem se comunica com o mundo espiritual através de seus xamãs, pajés, magos, oráculos, enfim, sempre teve acesso a eles. A grande questão é que, pela sua ganância pelo poder, ele sempre ouviu o que lhe convinha, deixando o verdadeiro conhecimento do lado de fora. Não era a hora, pois o espírito do homem estava muito atrasado para compreender toda a questão que nos cerca e não conseguia enxergar a grandeza do todo. Os espíritos e as almas destes espíritos ainda estavam atrasadas quanto às suas questões de evolução. Então, Cristo aguardou o amadurecimento dos espíritos e começou a enviar novamente seus comandados para que pudéssemos receber novamente os ensinamentos. Desta vez, de uma forma mais acadêmica. Como o plano era que as informações sobre a verdade chegassem de fato a todos, o Mestre Jesus mandou que começasse com a compilação da doutrina do amor novamente. Então começou com Allan Kardec e a doutrina espírita. Anos mais tarde, Helena Pietrovna Blavatsky, após ter uma grande imersão nas doutrinas mais antigas na Índia e no Tibete, fundou a Sociedade Teosófica na América e teve sua imersão na questão espírita. Após, acabou retornando para a Índia, onde lançou, em 1888, a primeira publicação da doutrina secreta. Mais recentemente, o nosso mestre, Rubens Saraceni, nos trouxe a codificação da Umbanda Sagrada e escreveu vários livros a respeito das histórias dos espíritos e os códigos de Umbanda. Cito estes três, pois cada um traz um tipo de conhecimento que, se unido, traz o essencial para que possamos entender todo o processo no qual estamos imersos neste planeta, neste momento. Todos têm uma coisa em comum. Todos eram de cor branca e com nível social considerado aceitável para a época. Vejamos, Kardec era professor e cientista renomado na Europa. Blavatsky era da família principesca da monarquia russa, era de família, né? De família principesca da monarquia russa. E o nosso mestre Rubens nasceu e cresceu em uma família do ambiente rural e desde cedo já aprendeu a benzer com sua avó e sua mãe, curando as pessoas da região onde moravam,
mudou-se para São Paulo com a sua família. Um pouco mais tarde, já entrou para um centro espírita onde seu primeiro mentor se manifestou. Todos os três, com acesso à sociedade e com a possibilidade de disseminar seu conhecimento de forma a atingir os nichos desta sociedade, nos locais exatos em que este conhecimento seria recebido de forma adequada. Isto é, seria aceito e teria a possibilidade de se multiplicar e propagar ostensivamente, o que de fato aconteceu. Isto está posto aqui porque é uma arma que a nossa espiritualidade mais próxima usa para que nós entendamos de uma vez por todas que não existem diferenças raciais entre cor, a cor da pele, a crença, não é? A raça negra deu origem a toda esta questão dos orixás. E porque nós somos brancos, nós não conseguimos fazer? E porque eles são negros, eles não têm o direito de ser também elevados? Onde está o teu coração? Está em Deus ou na cor da pele? Muito cuidado. Nossos irmãos elevados sabem muito bem o que fazem. O preconceito existe de todas as formas. De negro para o branco e do branco para o negro. Sempre houve. Esta distinção precisa desaparecer e sumir. Somos todos iguais perante a espiritualidade elevada. Existem muitos outros, com seus escritos e aplicações destes escritos, que servem ao mesmo propósito, que é o de elucidar as pessoas a respeito dos processos do planeta. Mas em todas as questões abordadas, todas as vezes, nenhum deles trouxe o que de fato o planeta é, a não ser citando o planeta e sua classe. Aí eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é um planeta de expiação? Tudo que está escrito é um manual que diz que no final tudo será diferente. Melhor, se você seguir o protocolo de acordo com o solicitado. Caso contrário, teu cenário pode piorar muito para a próxima incursão na matéria a que você for submetido. Nós não conseguimos entender o que é melhor, já que não lembramos desse melhor ou desse pior, graças ao Mestre Jesus. Então o que precisamos é de um manual de como andar e melhorar com o que temos. Assim, acredito que possamos de fato andar para algum lugar, em alguma direção. Aqui eu retomo a primeira pergunta e respondo ela. Você não sabe o que é espiritualidade. Você só vai procurá-la quando a vida te chutar o traseiro e você não tiver mais para onde correr e precisa pedir, pelo amor de Deus, alguém me ajude. Até porque você já correu e recorreu a tudo que você teve acesso até agora. E o acesso mais fácil hoje em dia é uma casa espírita, umbandista, candomblecista, quimbandeira, etc. Mais fácil do que em alguns lugares onde ainda se cobra para você entrar. Né? Nesses lugares você precisa pagar para poder participar antes de qualquer coisa. Não é que a gente não tenha uma mensalidade na Umbanda, no Candomblé, não é que a gente não tenha,
né? Você precisa, porque você precisa ajudar a casa, comprar materiais, tem uma série de coisas que se gastam numa casa, né? Então, o médium tem que contribuir para o seu desenvolvimento. É um investimento em si mesmo, uma troca de energia, né? Mas em alguns lugares você precisa chegar com o dinheiro antes. Geralmente nas casas de umbanda, nas casas de candomblé, nos ilês, enfim, é diferente um pouco o processo, né? E numa casa espírita você não tem que pagar nada. Ajuda se quer, né? O que deve ser, precisa ser dito. Não podemos esconder as coisas. Mas sim, o pessoal também tem uma mensalidade porque é necessário, né, pessoal? A manutenção do local, a manutenção da casa. Também tem o pessoal que vai pela curiosidade e acaba caindo de paraquedas. Quando vê, já está lá, conversando com os mentores e começando a entender que nada era do jeito que imaginava. Mas estas são as exceções, pois são pessoas que estão abertas ao novo e este é um caminho que é obrigatório para todos aqui. Não há como fugir. Senão, neste planeta, você cairá nesta questão, no próximo, onde for encarnar, e assim por diante. Nós somos seres espirituais, que recebemos a graça do Mestre Jesus de encarnarmos na matéria, que é uma proteção para nosso espírito em um sistema prisional, protegido por uma rigorosa estrutura energética, que corresponde à frequência de energia que nós trazemos em nossa alma, que nos prende e ao mesmo tempo nos dá força para que possamos ficar nesta densidade energética, sem sentirmos instantaneamente tudo o que criamos no mundo espiritual. E pode ter certeza que se você está aqui encarnado, as tuas criações no mundo espiritual não são boas, e muito menos em outras incursões na matéria que você teve. Muita coisa ruim você deixou por lá. Aí vem a questão: quanto do que você deixou para trás e criou em outras incursões na matéria você está disposto a limpar? Quando você voltar para o mundo espiritual, o que você quer encontrar lá? Vai ser uma boa você voltar para um lugar onde tudo esteja harmônico e seja iluminado? Ou você vai querer voltar para um lugar onde estão as energias e as pessoas que você matou na última encarnação, ou da família que você não cuidou, ou do filho que abortou, te pedindo explicações? Pois tudo isso, se não for resolvido, estará te esperando do outro lado. Isso apenas para citar alguns exemplos. Mas ninguém te ensinou isso durante o tempo em que você esteve em casa, na barra da saia da mãe, da calça do pai, ou mesmo na escola. Ninguém te falou a respeito disso. Bem, isso é parte da ilusão que o ser humano criou. A ilusão da qual vemos falando ao longo destes anos de trabalho com a espiritualidade. Entender o mundo em que vivemos é uma questão de evolução. Para que você possa evoluir, e aí eu falo verticalmente, e não apenas horizontalmente. Você precisa olhar para as questões da sua criação e tudo o que a rodeia. Sem o questionamento levado a sério de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, de que forma cheguei e como vou partir, você não evolui verticalmente. Quer dizer, você não vai sair da ilusão. Quando digo que as pessoas evoluem horizontalmente,
Quero dizer que elas evoluem apenas no sentido material da vida e dentro daquilo que aprenderam na cultura adquirida em seu espírito, a partir de outras existências, bem como tudo aquilo que cerca estas pessoas. Então, para a sociedade ocidental, evolução é você ter condições financeiras que te proporcionem uma estabilidade com determinado nível de gozo material. Casas, carros, filhos, companheiro ou companheira, trabalho, negócios, vida social. Quando você alcança esses objetivos, o que mais você pode fazer? Viajar? Claro que sim. Na verdade, tudo que a tua conquista material te permitir. Mas e daí? Será que a vida é somente isso? E o porvir? Como é que fica? Alguns vão me dizer: Marcelo, eu não acredito em vida após a morte. Eu vou te dizer: ok, você está certo. Até porque você não vê, não ouve, não sabe de alguém que veio de volta para te explicar alguma coisa. Ninguém veio de lá e te falou é assim. Então, você está certo. Esta é a tua verdade. E tu pode ficar com ela até o final dos teus dias. Ou te interessar em saber se é isso mesmo e ponto final. Isso foi o que você aprendeu e eu não acho errado. O porém aqui é que você não dorme bem, não está seguro e com toda certeza tem um buraco no peito que nunca será preenchido. E também sei que você não entende, porque nunca está satisfeito de fato. O que te falta é a verdade do Espírito que você não quer aceitar no seu íntimo, que é aquela única verdade que, de fato, vai te libertar, porém, vai mudar tudo na tua vida, que até então você acreditava que era perfeita. Caem por terra todas as crenças e culturas enraizadas no teu ser, e aí você fica sem chão, e fica perdido sem saber para que lado correr. E está tudo certo. É parte do que deveria ser experimentado por todos neste planeta. Porém, a grande maioria não quer nem saber. Então eu te pergunto, até onde você quer ir? Vou falar de mim. Eu quero ascensionar, quer dizer, quero elevar meu padrão energético e me limpar de todas as cargas pregressas, me desligar das energias dos 7 pecados capitais, claro, das que tenho ligação, e entender todo o processo da espiritualidade que está em funcionamento neste sistema. Sistema, Marcelo? Sim, gente, nosso sistema planetário, sistema solar. Pois a estrutura espiritualista está espalhada por todo o sistema solar. E quero me elevar energeticamente para poder permanecer no planeta Terra, que então também estará elevado, já em 5ª dimensão. Para que eu possa fazer isso, preciso ter uma vida espiritual onde tudo que eu faça durante o meu dia seja ligado de alguma forma à espiritualidade elevada. Eu já começo o dia com uma oração longa, onde eu vou puxando tudo o que preciso para aquele dia e o que os meus mentores me trouxerem para que seja feito.
As palavras que pronuncio, as ofereço às pessoas com cuidado, para que sejam ditas e que sejam compreendidas, sempre da melhor forma possível, para que não causem estragos desnecessários. Como criar uma inimizade desnecessária. Procuro não direcionar meu pensamento a coisas mundanas desnecessariamente. E assim, permaneço conectado em algum nível com a luz, não alimentando mais as questões da escuridão que me cerca, pela qual sou o único responsável e que, nesta vida, aboli completamente as práticas que a fortalecem e a fazem aumentar, aceitando a caminhada na luz oferecida pelos meus mentores para divulgar a palavra do Mestre Jesus, orientando quem me procura para que possa encontrar seu caminho de volta para a sua casa. Esta é a minha missão. Qual é a sua? Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e mais, deixa a tua pergunta que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.